Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, dando continuidade nos nossos vídeos. Nesse domingo maravilhoso, meu irmão, quero convidar você a fazer uma reflexão muito grande, né? A reflexão da origem do metodismo, que nosso amor, nossa paixão, assim como a experiência do John Wesley, naquele dia na rua Aldersgate, nosso coração venha aquecer pelo Espírito Santo, voltar àquele primeiro amor, uma paixão, a dedicação à obra do Senhor, buscar conhecimento, buscar o Espírito Santo, né? Buscar o que Deus tem para mim, orar, ler a palavra de Deus, se dedicar na palavra de Deus, irmão. Então nós vamos ali ver o início da sociedade, né, do metodismo, que ainda não existia o nome metodista, né? Eles se reuniam em grupos ali, eram sociedades. E nas primeiras reuniões ali eles não competiam com as reuniões da igreja, né? Ainda até que o Wesley foi se desligando, a igreja foi convidando ele a sair, porque o Wesley, irmão, ele não pregava tão somente a salvação pela graça, né? E tanto ele quanto o irmão dele, Carlos Wesley, eles pregavam a mudança de vida. Mas poxa, como é que as pessoas eram cristãs naquela época e não tinham uma mudança de vida, irmão Glio? Pois é, parece que dá a entender que é isso mesmo. As pessoas frequentavam a igreja, iam para a igreja, cultuavam a Deus, mas não tinham uma mudança de vida. Não tinham testemunho perante a sociedade. Talvez aqueles irmãos, eles iam para a igreja, cultuavam o Senhor, louvavam ao Senhor, e ao saírem da igreja chegavam em suas casas, iam fumar uma bituquinha de cigarro, iam agredir suas esposas, né? Tinham maus exemplos dentro da sociedade, eram pessoas ignorantes, mal educadas, não tinham uma mudança de vida, né? O Wesley, ele fazia esse apelo para essa mudança de vida, e as pessoas parecem que não estavam gostando porque tinham que mudar de vida. Ué, o cristianismo é mudança de vida, eu não posso continuar naquela raiz adâmica. Eu tenho um ódio, minha carne, minha raiz, meu DNA, ele é maldoso. E eu tenho que matar isso dentro de mim. Como é que eu vou matar isso? É buscando o Espírito Santo, estudando, lendo a palavra, orando, jejuando. Então eu tenho que matar aquele glio lá de Adão ainda, entendeu? Eu tenho que deixar aquele Adão, tem que ter uma mudança, irmão, de comportamento, de mente, é metanoia. Como é que eu vou estar no cristianismo, aceitar Jesus e não ter essa mudança? Eu tenho que mudar. Se você não mudou ainda, busca essa mudança, porque nossa busca pela mudança é diariamente, irmão. A gente não muda do dia para a noite, é um processo, mas é o Espírito Santo que tem que fazer isso em mim, porque pela minha carne eu não quero, mas eu tenho que renunciar a essas coisas, né, do mundo, e tenho que buscar esse discernimento do Espírito Santo, mas eu tenho que buscar, irmão, eu tenho que querer, eu tenho que desejar, lendo a palavra de Deus, orando, como foi dito, né, jejuando. Então eu tenho que matar esse velho homem. É difícil, mas nós temos que matar a cada dia, irmão, todo dia. É ressuscitar com Jesus. Lembra que nós falamos no vídeo passado? Ressuscitar com Cristo todos os dias. Então Wesley estava pregando essa mudança, fazendo esse apelo para a mudança de vida. E as pessoas parecem que não estavam gostando. E aí, irmão, nós temos também que relatar sobre um camarada, George Wilterfield. Esse camarada, ele fazia parte do Clube Santo com Wesley, com Carlos Wesley. E ele ajudou demais o Wesley, porque quando ele foi para a América, numa viagem missionária, ele queria deixar alguém pregando nas minas de carvão lá em Kingswood, né? E ele não queria deixar aqueles irmãos desassistidos nas minas de carvão, porque aqueles irmãos, eles trabalhavam de domingo a domingo, eram pessoas pobres, né? As suas famílias ali não tinham acesso aos cultos. E aí ele convida o Wesley para fazer essas pregações para ele. O Wesley no começo ali ele fica meio relutante, até que ele topa, né? Ele aceita a ideia e ele vai. E começa a pregar ao ar livre, ele gosta da ideia, e o George Wilterfield, ele dá uma descrição mais ou menos como é que era ali a vida daqueles irmãos, o olhar deles, o semblante deles, né, quando as pregações aconteciam. E ele faz umas descrições mais ou menos assim, que ele via naqueles rostos enegrecidos pela sujeira, pelo carvão, lágrimas escorrendo, irmão, em seus rostos, abrindo caminho, pessoas trepadas ali em árvores, montadas em cavalos, alguns nas carruagens, e as pessoas sendo mudadas, transformadas pelo poder do Espírito Santo, da pregação da palavra, irmão. Olha que maravilha. E ver que lá naquelas pregações, irmão, não tinha o ministério de louvor com fumaça, com luzes coloridas, tão somente a palavra de Deus e o Espírito Santo agindo. Então nós vemos que para o Espírito Santo agir, irmão, não precisa de muita coisa não.
não precisa de muito enfeite, né? O Espírito Santo ele não precisa de nada, irmão. Ele age por si só. E o Espírito Santo mudava a vida daquelas pessoas, porque no início eram 200 pessoas, né? Conforme relata do nosso irmão João Wesley Dornelas em seu livro O Pequeno Povo Chamado Metodista. Depois passou-se para 3.000, 5.000, 15.000, até 20.000 pessoas sendo assim, onde o evangelho era pregado naquelas minas de carvão, irmão. E a sociedade foram crescendo, irmão, né? A sociedade foram crescendo. Tinha ali o primeiro prédio dele, nós vimos, né, dos metodistas, foi aquele prédio da fundição, a antiga fábrica de carvão. O Wesley, com o interesse dos pregadores deles terem conhecimento, eram produzidos ali livros, né, editados livros, e havia uma produção gráfica naquele prédio. E os livros, como eles eram antigamente, a capa muito dura e pesada, porque os pregadores tinham que sair para as cidades com sacolas e mais sacolas, carregando aqueles livros. Wesley teve a ideia brilhante, irmão, porque o Wesley tinha uma mente fantástica, né? Ele era muito prático, e ele criou, né, ele inventou aquela encadernação em brochuras, porque era mais leve, mais fácil de carregar e o custo-benefício era melhor. E esses livros eram vendidos e os valores eram investidos novamente para produzir mais livros, né? E assim ia, irmão. E aí foi o início da sociedade metodista, dessa criação. O Wesley, muito prático, muito usado pelo Espírito Santo, sempre querendo, irmão. Ele não queria conhecimento só para ele queria espalhar o que ele sabia, do que o Espírito Santo estava mudando a vida dele. Ele queria que as pessoas também tivessem esse amor pelo conhecimento, em busca de estudar, de aprender, né, irmão? Porque os livros naquela época eram muito caros, irmão. Imagina, uma sociedade naquela época, os trem caros, as pessoas, o metodismo ele era praticamente formado ali no início por pessoas, 90% era carente, irmão, né? E aí nós vamos chegar, irmão, do metodismo, foi para as Américas, lembrar dos missionários que chegaram no Brasil a primeira vez, né, para implantar o metodismo, aí não deu muito certo, depois numa segunda vinda, e vamos até chegarmos no metodismo wesleyano, né, que foi em 1967, em janeiro, né, 5 de janeiro, fundado, lá na Fundação Getúlio Vargas, né, a reunião da ponte, nós vamos chegar lá. Amém, meus irmãos? Então o metodismo é isso aí, mais ou menos, irmão. E nós vamos ver também sobre os bands, né? Quem eram os bands, aqueles pequenos grupos que existia lá naquele galpão ainda do primeiro prédio metodista. E o metodismo, irmão, foi se expandindo, foi se espalhando essa sociedade pela Inglaterra, né? E a reflexão que eu deixo para os irmãos, né? Vamos aprender, vamos voltar ao primeiro amor, deixar a chama do Espírito Santo aquecer nossos corações. Vamos buscar, irmãos, né? Temos que buscar. O Espírito Santo está aí, mas ele não é ignorante, ele não é uma pessoa que vai invadir o seu coração à força, na brutalidade. Ele quer que você convide ele quer que você busque, ele está aí, irmão, para buscar, para orar, ler a palavra, se dedicar. Falou, Senhor, deixa eu ser, faça de novo, assim como Billy Graham foi visitar a casa de John Wesley lá, e ele falou, faça de novo, Senhor, faça de novo. E Deus fez na vida de Billy Graham, né? Que o Senhor venha fazer de novo em nossas vidas, que nós venhamos buscar essa mudança e deixar o Espírito Santo agir. Mas nós temos que buscar. É algo nosso, nós temos que dar o início, né? O gatilho está aqui dentro do nosso coração, da nossa mente, e buscar o Espírito Santo. E Ele quer te usar, irmão. Ele quer fazer de novo. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe o domingo de todos vocês. Amém, meus queridos.